Bom, a primeira pergunta é como é que nasce este interesse da CMS nos PALOP e que perspectivas é que vê para o desenvolvimento da prática legal nesses países? Certo. Bom, é uma pergunta bastante abrangente e que requeria quase uma manhã inteira daqui de conversa, mas eu vou tentar dar uma resposta muito rápida. Eu acho que pode ser visto em três vertentes. Uma, a CMS Internacional é uma sociedade com grande dimensão, uma dimensão global, e o continente africano é um continente estratégico para nós. Estratégico, à semelhança de outros continentes onde estamos presentes. Nós estamos presentes em 43 países e temos 4.800 advogados. E a África tem sido sempre um continente de grande investimento e com uma grande preocupação dos clientes poderem também estar bem assessorados, e daí a necessidade de estarmos presentes em África, e os PALOPs em particular. Enfim, é o núcleo da África, são 5 países muito importantes, com 62 milhões de habitantes, que temos que assegurar também a assessoria aos nossos clientes. Por outro lado, a CMS Portugal, a Rui Arnaud, também resolveu fazer uma aposta na internacionalização. E nada mais certo do que os países onde nós temos uma maior proximidade cultural, linguística, de matriz jurídica, e que nos fez chegar portanto, a aposta na lusofonia africana. Por outro lado, depois há uma abrangência pessoal minha também, porque eu pessoalmente sempre tive um gosto muito particular pela advocacia de cariz mais internacional, que começou, enfim, já na faculdade, e depois finalmente quando fui para Washington, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que estive a trabalhar basicamente com a América Latina e com países emergentes, com mercados emergentes, e quando voltei para Portugal em 2003 quis continuar efetivamente este meu trabalho e esta minha advocacia um bocadinho fora de portas e fora das fronteiras daqui de Portugal. Foi basicamente esta a ideia. Quais são os maiores desafios que a sociedade de advogados enfrenta nestes países? Tem uma cultura diferente também da América Latina, diferente de Portugal. Portanto, quais é que são as principais dificuldades ou os principais desafios? Bom, a África, em geral, é muito dispar, no fundo, quer dizer, há muitas culturas diferentes, a nível religioso, a nível cultural, a nível linguístico, tem muitas diferenças de país para país. E mesmo na África lusófona as diferenças são muito grandes. Portanto, estar a dizer uma fórmula exata para os 5 países da África lusófona é difícil. Cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus problemas, mesmo a nível de desenvolvimento são países com grandes disparidades, a nível de recursos também, apostas em determinados setores económicos também é muito diferente. Mas eu diria que existe alguns pontos em comum em relação a estes países todos e à nossa prática, que nós temos que diariamente nos confrontar. Primeiro, nós temos que ter parceiros muito fortes nos países onde estamos presentes, nos 5 países da lusofonia. Isso foi um esforço que fizemos muito grande, no sentido de ter parcerias sólidas e com advogados competentes que nos ajudem, no fundo, e que trabalhem connosco completamente integrados, de maneira a que nós possamos assessorar convenientemente os nossos clientes, porque nós não conseguimos fazer nada em África ou noutros países fora de Portugal se não tivermos colegas no local que façam as coisas como deve ser e que sejam competentes. Portanto, isso tem sido uma grande preocupação da nossa parte. Depois, quando nós somos advogados portugueses, temos aqui a realidade portuguesa também, quando numa transação, por exemplo, temos riscos em que cá em Portugal que não acontecem em África e vice-versa. Em África, por exemplo, eu faço muitas parcerias público-privadas e projetos de infraestrutura e transações de M&A, e há 2 pontos muito importantes que praticamente cá em Portugal passam despercebidos em termos de mitigação de riscos, que é o risco político, por um lado, o risco cambial por outro também, e outros que são muito específicos destes países. E, portanto, nós temos que estar sempre alerta para esses temas e temos que nos adaptar, no fundo, às circunstâncias. Não podemos pensar lá porque fizemos uma PPP cá em Portugal, conseguimos chegar a Angola, a Moçambique, a Cabo Verde e a Guiné-Bissau e fazer a mesma coisa. Isso não é possível, nós temos que mudar o mindset, no fundo, para outra realidade. Depois temos, enfim, várias, sei lá, a lei das terras, por exemplo. Lembro-me que a lei das terras em Angola, por exemplo, é completamente diferente cá de Portugal. Há muitos projetos imobiliários, por exemplo, na área em que se trata com direitos de superfície, por exemplo, construções sobre direitos de superfície, enquanto que nós aqui lidamos apenas com direitos de propriedade. As restrições cambiais são muito grandes também nestes países e, portanto, a assessoria aos clientes passa muito também por ter em conta estes riscos
e conseguir mitigá-los até um certo ponto. Enfim, e há muitas outras questões muito particulares destes países e da lusofonia que faz com que seja uma realidade única no futuro. Uma dessas questões que se fala sempre quando se fala da África são as questões da governação e da falta de transparência, da corrupção mesmo. Essa é uma preocupação que eu imagino que vocês encontrem diariamente no vosso trabalho, nestes e noutros países em África. Os nossos clientes, em geral, são clientes com uma grande dimensão e, portanto, as questões de compliance para eles são fundamentais. Não só em África, como em qualquer outro país. Hoje em dia é transversal a qualquer país deste mundo. Nós o que temos visto na lusofonia, eu em particular, que já lá vão 18, 19 anos que estou muito ligado à África lusófona, é que os países têm feito um caminho muito considerável no sentido da transparência e de melhorar no que esses parâmetros dizem respeito. Claro que não há muita coisa por fazer ainda, certamente, muito esforço que tem que ser feito, mas tenho visto uma grande preocupação por parte das entidades e dos governos no sentido de melhorar estes índices. E dou-lhe um exemplo de Angola, por exemplo. Angola, nos últimos 3 anos, 4 anos, coincide aliás com a mudança da presidência, tem feito um esforço enorme no sentido do ataque às questões da corrupção. Melhorou nos últimos 3 anos 25 lugares no índice de transparência, agora no último que foi publicado em 2020, e portanto eu acho que o caminho está a ser feito, está a ser percorrido e as coisas estão a avançar no sentido favorável, parece. Sendo que do ponto de vista dos investidores e dos clientes há uma maior apetência para investimentos nos PALOP nos últimos anos, quer dizer, agora com a pandemia é capaz de ter havido um intervalo talvez, mas nos últimos tempos ter notado um maior interesse dos investidores e dos clientes nestes países? Há aqui várias épocas e também muito diferente de país para país dentro dos 5 países da lusofonia. Angola, por exemplo, vou dar um exemplo de Angola. Angola, a guerra civil acabou em 2002 e a partir de 2003, e eu por acaso comecei a ficar ligado ao continente africano e à lusofonia em particular a partir de 2003, e houve um grande, enorme crescimento de 2003 até à volta de 2015, mais ou menos, em que coincidiu também não só com o fim da luta armada, da guerra civil, como também com um grande aumento do preço do barril de petróleo, que é o recurso natural que sustenta Angola neste momento, embora tenha havido um grande esforço de diversificação da economia nos últimos anos. E isso foi um grande crescimento, enfim, de mais de 2 dígitos para cima, e nos últimos, até 2015 à volta disso. Depois houve uma redução drástica que coincidiu, enfim, com a redução também do preço do barril de petróleo, e entretanto mudou o poder político em Angola e as medidas começaram a ser tomadas no sentido de incentivar cada vez mais o setor privado. Temos exemplos agora recentemente, a mudança da lei do investimento privado, em que se permitem, por exemplo, a negociação de benefícios fiscais com os investidores em função de determinados critérios. Temos a flexibilização da legislação cambial também. Há ainda coisas por fazer, enfim, as reservas ainda não estão num ponto ideal, mas tem melhorado bastante em termos de transferências internacionais e, portanto, as coisas estão a ser feitas em Angola de maneira que melhorem. Depois, nos outros países, enfim, a Moçambique teve 10 anos de avanço relativamente a Angola no que respeita à Guerra Civil, quer dizer, acabou a Guerra Civil mais ou menos 10 anos antes de Angola e está a fazer o seu caminho também. Eu vejo, por exemplo, deixe-me dar um exemplo, em Angola pouco houve no que respeita a parcerias público-privadas, em Moçambique já se conseguiu que houvesse parcerias público-privadas e vão continuar. Ainda este ano lançaram um concurso para alguns projetos na área das energias renováveis, do solar, eólico. Lançaram um projeto agora no fim de 2020 e vão mais 3 agora em 2021, porque as coisas estão a ser feitas e está a acontecer. Nos países mais pequenos, nota também que há alguma maior apetência dos investidores ou o caso é diferente em Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau? As dimensões são completamente diferentes, não é? E depois cada país tem mais apetência para umas coisas que outras. Portanto, por exemplo, Cabo Verde tem uma grande vocação para as energias renováveis na área eólica, porque tem condições climatéricas muito específicas para isso. São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno
Eu, por acaso, tenho estado historicamente até bastante ligado a São Tomé e Príncipe, e neste momento até estamos a fazer um projeto, a assessorar o Banco Africano de Desenvolvimento num projeto muito interessante de 4 mini-hídricas em São Tomé e Príncipe, e que pode ser muito importante para o país para no fundo, assegurar a sua independência energética, a maior independência energética, que é muito limitada neste momento. E, portanto, e na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem tido alguns outros constrangimentos, mesmo a nível político, enfim, algumas mudanças, mas também tem feito o seu caminho, e eu lembro-me que há uns anos atrás fomos contratados pelo Banco Mundial para ajudar a fazer a lei das PPPs da Guiné-Bissau. Fizemos. Depois a lei, por constrangimentos políticos, acabou por nunca ser ratificada pela Presidência, e soube outro dia, disse-me o meu colega da Guiné-Bissau, que a lei acabou de ser aprovada no Parlamento. Não sei se é exatamente a versão que eu preparei, não sei, porque já foi há uns anos, mas é animador, no fundo, ver que as coisas também estão a ser feitas do ponto de vista regulatório, não só em termos de atos, mas a preparação regulatória do enquadramento regulamentar é muito importante para que depois as coisas funcionem. Mas aí mostra também o tal risco político que estava a falar, que existe lá e que não existe cá, não é? Exato, quer dizer, é uma coisa com que os investidores, no fundo, e quem está presente em África tem que se confrontar numa base diária, é com a questão do risco político e no fundo, saber mitigar convenientemente esse risco. Isto é essa a questão. Ok. Deixa-me perguntar-lhe sobre São Tomé, esse projeto das 4 mini-hídricas. Explique lá um bocadinho melhor do que é que se trata. É um projeto que está a ser patrocinado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela ALSF também, que é um fundo dentro do Banco Africano de Desenvolvimento, e que visa, no fundo, trazer o setor privado para este tipo de infraestruturas. No fundo, é criar 4 mini-hídricas que assegurem uma certa produção energética para São Tomé, que tem muitas carências no que isso diz respeito, e a novidade aqui é conseguir fazê-lo através da inserção do setor privado para a construção, o financiamento e a exploração dessas 4 mini-hídricas. Ainda não sabemos completamente, porque isso está em estudo, qual é que vai ser exatamente o modelo, se vai ser só um concurso, vão ser 4 concursos, mas isso está agora em discussão, mas é um projeto muito interessante para São Tomé como país, e tendo em conta a dimensão de São Tomé. Isso é para arrancar quando? Ou em que... Este ano, é isso que está previsto, embora haja sempre atraso nestas coisas, mas a ideia é que no fundo, vamos lá, arrancar, estamos a falar da construção ou do concurso? Das duas. O que queremos é que o concurso seja este ano, e se o concurso for este ano, provavelmente a construção será também este ano ou para o próximo ano. Ok. Mais alguma coisa que eu não tenha perguntado e que queira dizer? Não sei, deixa cá ver. Da minha parte tem sido sempre um gosto estar ligado à lusofonia e à África em particular e a mercados emergentes. Tem sido um gosto ao longo da vida poder estar presente nestes países e poder ter um contacto próximo também com colegas de grande competência e de grande calibre em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e portanto agradeço também este convite para esta entrevista e poder partilhar alguma do nosso trabalho e daquilo que nós temos feito nestes países. Se calhar ainda havia mais uma pergunta final que tem a ver com esta questão da mobilidade no espaço lusófono da CPLP. A Comissão Técnica reuniu-se na semana passada e aprovaram um documento que depois é aprovado em março no Conselho de Ministros e depois na Cimeira de Luanda. Até onde é que acha que pode ir a mobilidade dentro da CPLP? Eu sou um grande defensor. Eu acho que foi há 2 anos atrás, mais ou menos, fui a Moçambique e para um evento organizado pela Comissão Executiva da CPLP e que abordou vários temas relacionados não só com a mobilidade, como também, no fundo, uma maior integração entre os países da CPLP no que respeita, no meu caso, enfim, o que eu debati foi a questão societária, por exemplo. Como é que nós conseguiríamos ter legislações e ter programas, enfim, mais integrados e que fizessem mais sentido dentro de um espaço lusófono. E eu sou um grande defensor dessa ideia. Claro que há problemas, há questões, têm que ser debatidos de forma a que as coisas consigam ser implementadas, mas parece-me uma excelente ideia e então a mobilidade dentro do espaço da CPLP é fundamental também.